A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia para todos. Vim trazer hoje uma reflexão. Se você se preocupa com as coisas do reino de Deus, assista esse vídeo. E o tema desse vídeo é apostasia. O fim está próximo. Baseado no que eu estou falando, eu trouxe uma palavra no livro de 2 Tessalonicenses. Segundo livro, Tessalonicenses, capítulo 2, até o versículo 3, que diz o seguinte: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Louvado seja Deus. Queria que vocês dessem ênfase para o capítulo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Concentre-se na parte da apostasia, que é sobre isso que eu vim falar hoje. Irmãos, nunca se viu tanta manifestação de apostasia como nos dias de hoje. Qual é a manifestação que está tendo demasiadamente? É esse sistema novo aí que está aparecendo do desigrejados, né? Que eles até falam que eles são uma nova religião. E daqui uns dias vai virar mesmo, irmãos. E é incrível como tudo começou tão sutil. Pela internet. Quanto mais a internet ela foi entrando na vida das pessoas, mais a apostasia foi entrando também, através de teorias e doutrinas que são ensinadas na internet. Pessoas que lançam vídeos, postam vídeos na internet, e as outras que estão em suas casas simplesmente começam a assistir e trazer aquilo para a sua vida como algo bom, como algo correto. O que está acontecendo nas redes sociais hoje em dia? Ninguém quer mais assistir, ninguém quer mais ler Bíblia e tirar suas conclusões. As pessoas hoje preferem assistir um vídeo na internet. Existem pessoas vendendo seus vídeos, vendendo cursos de ensinos, de estudos, dizendo que está ajudando você para que você conheça mais sobre Deus. Mas, na verdade, é necessário que tenhamos muito cuidado com essas pessoas. Irmãos, não podemos ser ingênuos. A Bíblia fala: cuidado para que ninguém vos enganeis com vãs doutrinas de demônios. E essa palavra cabe para isso, irmãos, que está acontecendo no dia de hoje. Muita gente procurando entendimento através da internet. Não é assim. Você não pode se deixar levar cegamente por uma pessoa que você nem sabe direito. Se você achou interessante o que você está assistindo ali, ok. Agora medite naquilo, veja se tem fundamento, base bíblica. O que está acontecendo? Que muita gente está ensinando, infiltrando na cabeça das pessoas, e principalmente do crente. Porque eu vou dizer a vocês, só quem se preocupa com palavra
Aqui no território brasileiro, no nosso país, né? Eu estou falando pelo nosso país. Como é nos outros países, eu não sei. Mas eu tenho certeza que está sendo infiltrado lá também manifestações de apostasia através da internet. Tá certo? Essa internet é uma bênção, irmãos, quando a gente usa da maneira certa. Facilita a nossa vida. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente também se dá mal. Eu digo porque eu fui 2 anos desigrejada. Eu me converti na Assembleia de Deus de Missão e passei 2 anos congregando. E aí aconteceu umas coisas que eu já falei nos vídeos anteriores. Meu testemunho é grande. Eu percebi que os vídeos que eu criei, teve algumas partes que eu esqueci de falar. Entendeu? Mas Deus é fiel, Deus sabe todas as coisas. E aí eu me converti, passei 2 anos evangélica. E com 2 anos, né, eu não sabia nada de ataque espiritual, eu tive um ataque espiritual. E o que aconteceu? Eu conheci o movimento desigrejado. Deus, ele falou comigo, tá? Através de uma irmã na igreja. Tem gente que não acredita em profecia, mas ela existe. E foi verdadeira. A irmã fez uma revelação, né, lá no púlpito. Não era para ninguém, era para mim. Eu sabia que era para mim. Foi exatamente o que eu tinha falado com Deus no meu coração. E foi por causa disso que eu não saí. Mas eu estava decidida naquela noite que ia ser o último dia que eu ia para a igreja. Mas Deus, ele não me deixou, né, sair dessa maneira. Mas mesmo assim, irmãos, o inimigo não desiste. E eu saí da igreja por causa dos apóstatas da fé. Eu me aproximei de uma amiga que ela era o dia inteiro na internet. Ela trabalhava, mas todo o tempo que ela tinha era na internet. E aí na internet ela estava tendo muito acesso a ensino sobre a palavra. E ela se tornou uma apóstata da fé. Ela era assembleiana também, de missão. E ela largou tudo, não quer mais saber mais desse negócio de igreja, nem que ela diz que religião não nos aproxima de Deus e não sei o que, não sei o que. A única religião, desigrejados e povo de Deus, a única religião que nos aproxima de Deus é a protestante. Aqui no Brasil é a protestante. Aí talvez você diga, não, que Deus não é de religião. Jesus, quando andou aqui na terra, não teve religião. Naquela época, provavelmente, né, e na Bíblia não relata que tinha religião, assim, tinha o judaísmo, mas não tinha essa religião que é exercida e pregada aqui no Brasil. Não tinha, né, os protestantes. Mas, irmãos, nem tudo a gente vai entender, não. A gente tem que ter visão espiritual das coisas. Aqui no Brasil, a ferramenta que o nosso Deus está usando para ganho de almas, é claro, além das pessoas, é a religião protestante. Por quê? Eu vou lhe explicar o seguinte. Você acha que uma religião que só adora a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, ela é mal? Ela é ruim? Ela leva as pessoas ao pecado? Uma religião que a gente chega lá na igreja e lê a Bíblia, ela está errada? Irmão, essa religião, ela é santa, ela é canal de vida e de salvação. Está sendo pregado que não, que religião não salva ninguém, que Deus não habita em templos de mãos humanas e etc, e blá blá blá. Eu sei de tudo isso porque eu fui desigrejada e eu preguei isso. Eu contribuí também para que algumas pessoas que eu conheço saíssem da igreja. Eu sei como é. Eu vivi isso. Eu conheço muito bem o que é pregado nesse desigrejado e não é coisa de Deus. Não ajuda ninguém a nada. Muito pelo contrário. As pessoas que estão seguindo nesse caminho estão se transformando em apóstatas da fé, como está aqui nessa palavra.
Um dia desse eu estava conversando com uma colega que ela é desigrejada, foi até ela que eu falei na estante, que ela me ensinou muitas coisas, que ela disse que estava tendo muito ensinamento através da internet, e ela me ensinou muita coisa errada. Muita coisa abriu minha mente, me tirou da ingenuidade. Sim, mas mais destruiu com a minha fé do que me ajudou. Como por exemplo, ela falava assim, cuidado, Thalia, porque tem profecia falsa. Meu irmão, o crente que ele tem discernimento do Espírito Santo, ele conhece quando a profecia é falsa. Ou então se ele não conhece, ele desconfia e lá ele pede a Deus para que diga a ele, dê discernimento se é verdade ou não. Mas eu vou dizer a você, meu irmão, essa religião aqui brasileira chamada evangélica protestante é canal de bênção, é mistério. Você não vai entender porque Deus vai usar uma religião dessa. Você não vai entender. Deus vai usar uma religião? Vai. Porque tem religião para adorar Satanás, mas não pode ter religião para adorar Deus. Porque as pessoas se reúnem para cultos espíritas, as pessoas se reúnem para cultos no candomblé, na umbanda, essas religiões afro aí do inferno. Mas o crente ele não pode se reunir para adorar a Deus. O crente ele não pode se reunir para fazer um culto para Deus e ler a Bíblia, não, porque é coisa do inferno, não salva ninguém, não ajuda em nada. Você está percebendo que essa apostasia que está acontecendo é só para cima do crente? Hoje em dia tudo é intolerância religiosa, todo mundo pode pregar a sua fé. Esses dias eu estava conversando com uma menina que ela é católica, eu também era católica, né? Fui católica de berço, né? Com 20 anos eu me converti, virei protestante. E eu conversando com ela, passando a minha experiência, tentando mostrar para ela que nessa religião evangélica, está repreendido na protestante, tem muito paganismo. Muito paganismo. E ela ficou meio assim, aí disse, eu não gosto de conversar sobre religião, porque isso é intolerância religiosa. Desde quando você dá sua opinião é intolerância religiosa? Olha que lavagem cerebral. É intolerância religiosa só para o crente não poder pecar ou não poder pregar a palavra. Mas vocês estão percebendo, irmãos, como o novo governo, principalmente brasileiro, ele apoia outras religiões. Aquilo ali é falta de respeito. Outras não, principalmente a religião afro. Principalmente ela, puxada para esse lado. Aí foi lá o presidente que vai nos dirigir. Não sei se vocês assistiram a posse. Um monte de pessoas lá, daquelas religiões lá, jogando pipoca e não sei o que nele. Eu quero saber se nós não temos opinião, nós evangélicos. Quer dizer que a pessoa que vai nos dirigir, que gosta dessas coisas, vai ser o meu presidente. Eu vou ter que aceitar ele. Eu tenho que aceitar. Eu respeito a religião dele. Mas se fosse um presidente evangélico, seguidor da palavra de Deus, ninguém ia aceitar não. Já ia ter gente querendo fazer impeachment porque ele é evangélico. Você está entendendo como está a distorção das coisas? E você percebeu que quando as pessoas falam de intolerância religiosa é só para o crente? O das outras religiões afro, ele pode falar o que ele quiser, pode ser o que ele quiser, pode dar a opinião dele, mas se você é crente e for pregar a palavra de Deus, você está sendo intolerante. Se você quiser falar a verdade para uma pessoa e ajudar ela a sair do caminho do pecado, o que vão dizer de você é que você é intolerante. Como eu conversando com essa menina, ela estava se sentindo confrontada porque ela estava vendo que a palavra de Deus não batia com a religião dela.
E aí ela disse que eu estava sendo intolerante. Eu disse, não, minha irmã, não estou sendo intolerante com você não, viu? Você está dando a sua opinião, eu estou dando a minha. E isso é totalmente normal. Tá vendo? Dar a sua opinião é intolerância. Agora, se você disser, ah, eu bato tambor para destruir família, para destruir casamento, todo mundo vai lhe aplaudir. Parabéns, guerreira. Seja feliz, faça o que você quiser, você é livre. É algo que está sendo implantado na mente das pessoas. Está sendo enviado nas redes sociais. Preste atenção em tudo que você assiste. Está sendo enviado, ensinados nas redes sociais que todo mundo é livre, mas o crente não é. Perceba se isso que eu estou falando não é verdade. Todo mundo é livre, pode ser o que for, mas se você for dar sua opinião de crente e você está ali incomodando de certa forma, mas não é à toa, é para que a alma se salve. Mas aí as pessoas vão dizer que você é intolerante. Você está ali até com vergonha, como eu às vezes fico até sem jeito, mas eu tenho que falar porque eu tenho que obedecer o meu Deus. E as pessoas dizem que a gente é intolerante. Seria muito bom eu ficar com minha Bíblia debaixo do braço, ler a palavra, conhecer a verdade, usufruir da salvação. Seria muito bom e ficar caladinha na minha. Quem quiser que vá pro inferno. É bom, é acomodante. Isso é ótimo. Se Jesus deixasse assim, ia ser tão bom. Ia ser tão mais fácil ser crente. Mas não, irmãos. A gente tem que falar de Jesus para as pessoas, de salvação, de mudança de vida. Você tem que confrontar as pessoas. Não por, eu quero confrontar, mas as pessoas vão se sentir confrontadas quando você trouxer a palavra. Mas está sendo proibido. Não pode mais. Perceba se não é. O crente é só o crente, não é o católico, não é o espírita, não é, é só o crente que não pode falar de Jesus e da palavra de Deus. Isso é já uma perseguição que já está começando aos pouquinhos. Breve a gente não vai poder mais exercer a nossa fé. Eu tenho uma crença muito forte, irmãos, que o anticristo vai se manifestar primeiramente aqui no Brasil. Ele vai se manifestar por aqui. Que não é possível, não. Eu não sei o que está se passando nos outros países. Olha, ultimamente eu não estou nem aí com o que está rolando no mundo. Preocupo-me com a minha salvação. Estou lendo a minha Bíblia, cuidando da minha família, da minha saúde, porque o resto eu sei que Deus proverá. Então eu não estou por dentro das notícias. Diz que está tendo guerra em Israel, estou por fora do que está acontecendo. Eu estou lendo a minha palavra diariamente, lutando diariamente contra o pecado, plantando a preciosa semente aos pouquinhos no coração de quem eu tiver a oportunidade de levar a palavra, eu levo. Estou indo para os meus cultos, mas não estou preocupada com o que está acontecendo no mundo não, porque eu sei que eu vou morar no céu. Eu já aceitei Jesus e eu estou me esforçando para entrar no céu. Eu não estou preocupada, mas eu tenho uma crença muito forte que aqui no Brasil vai ter as primeiras manifestações do anticristo por aqui, irmãos. Porque está aqui na palavra, a gente leu há poucos instantes, no segundo livro de Tessalonicenses, que a vinda, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É a apostasia que está acontecendo. Você pode ser o que quiser, a humanidade é livre para ela ser o que quiser. Se você disser que é satanista, todo mundo vai bater palma para você e dizer parabéns, siga seu coração. Isso aí, você é livre. Mas se você dizer que é crente, você levar a palavra para alguém, você é uma pessoa intolerante e religiosa. Você está desrespeitando. Você está entendendo? Que mal o crente faz quando leva a palavra? Nenhum.
O crente, quando leva a palavra, ele está cumprindo o mandamento de semear a palavra de Deus para que aquela palavra, um dia, ela seja brotada naquele coração através de Deus. Não somos nós que fazemos as pessoas se converter, mas sim o Espírito de Deus que converte as pessoas. Talvez eu leve uma palavra agora, a pessoa não aceite, mas Deus que vai fazer aquela semente daquela palavra germinar no coração da pessoa e fazer com que ela se arrependa. Mas as pessoas não entendem isso. Está uma guerra espiritual tão grande, irmãos, que as pessoas é um ódio dos crentes, irmãos, só não vê quem não quer. O que está acontecendo nesses últimos tempos está muito perto e a apostasia já chegou. O que é apostasia? O sistema desigrejado. Se você for procurar no dicionário o que significa apostasia, é renegação da fé. Aí tem lá cristão, em aspas, ou em parênteses. Pode ler o que é apostasia. Essa palavra foi feita para os dias de hoje. Os desigrejados dizem que essa palavra, a Bíblia, cada carta aqui, vamos supor, essa carta aqui foi escrita para os Tessalonicenses, para aquele povo lá. O desigrejado prega que essa carta aqui, agora que eu acabei de ler, não serve para nada nos dias de hoje. Não serve. Irmão, você está entendendo o que é que são esses desigrejados? Vocês estão começando a entender o que é apostasia? Aí onde a apostasia entra nisso aí? Quando a pessoa chega e diz que essa Bíblia, ela é antiga, ela só serviu para cada povo daquela época, é só um livro histórico. Aí você já está dizendo que você é a favor de que essa Bíblia seja retirada de nós. Você está dizendo que essa Bíblia não serve de nada, é um mero livro histórico, que Deus não fala conosco através dela. Ela não tem serventia nenhuma, ela pode ser dissipada da terra. E nós sabemos que esse é um plano do anticristo. Um dos planos do anticristo é que essa palavra ela seja retirada de nós. E a conversinha que ele vai usar e está sendo já implantada. E os soldadinhos do anticristo, que é os desigrejados, como eu já falei, vão apoiar isso e vão ajudar para que isso aconteça. Que a palavra seja tirada de nós, porque ela não tem serventia. Se o livro que eu li aqui foi para o Tessalonicense e não tem serventia nenhuma para mim, para que eu estou lendo? Né? Qual é a serventia? Nenhuma. Mas nós sabemos que essa palavra, nós que vivemos de acordo com os costumes, padrões antigos, nós sabemos que essa palavra ela fala assim, ela liberta, é palavra de Deus. Talvez para o desigrejado hoje esse livro seja um mero livro, porque ele foi ensinado assim, para ele seja um mero livro de história. Ele foi ensinado assim, de 2015 para cá, por aí, 2015 eu acho, para cá, está sendo implantado o sistema do desigrejado, né? Que eu acredito que é uma implantação do anticristo, está fazendo a lavagem cerebral na mente de muitas pessoas, né? E está sendo implantado, irmãos, para nos desviar da fé, uma preparação, para nos desviar da fé, da santidade, da palavra de Deus, da verdade, e principalmente os que ainda não conhecem a Deus, irmãos, vai ser difícil, viu? De uns anos, desses anos de agora para frente, vai ser difícil, viu? Vai ser muito difícil por causa, meu irmão, que você chega para uma pessoa que ela apóstata da fé, ela diz que crê em Deus. Primeiro ponto que você tem que entender, um apóstata da fé que é desigrejado, ele diz que crê em Deus e que crê na palavra de Deus. Ele morre na cruz dizendo isso, como diz o ditado, morre na cruz dizendo que ele crê em Deus, que crê na verdade. Mas aí você mostra a Bíblia para ele, ele diz que a Bíblia é uma invenção de homens.
Não é uma invenção de Deus, não. Não tem inspiração divina. Aqui é um mero livro histórico. E veja que interessante. Aí ele vem com o ensinamento que ele obteve na internet. E não que eu fiz uma faculdade disso e daquilo outro. Eu fiz um curso. Eu tenho uma tal de teologia, que não é teologia essa que os crentes fazem para ser pastor, para ser dirigente, não. É uma teologia totalmente voltada para querer derrubar a Bíblia. Você leva a Bíblia, ele diz, não, mas está assim, 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 assim. E às vezes usa até a palavra mesmo, para querer refutar o que a gente diz. E se a pessoa não tiver conhecimento de palavra, não lê a Bíblia todo dia, não procurar estudar, quer chova, quer faça sol, a pessoa se engana, porque ela não sabe a verdade. Eles são guias cegos, nem vão entrar e nem quer deixar os outros entrar. Aí diz que está errado a Bíblia. Aí você vai, não, mas na Bíblia tá assim, não, mas tal, usa a Bíblia também. Aí você fica meio assim, poxa, ele usou a Bíblia. Aí você fica na sua mente, rapaz, eu acho que esse cara tem razão, na Bíblia tá assim mesmo. Aí mostra uma versão totalmente distorcida, te dá uma ideia totalmente distorcida daquilo que você lê, distorce tudo. Se você não tiver discernimento, você mesmo lê para procurar entender tudo direitinho. Se você não tiver com a sua mente aberta para ver só o que Deus tem para lhe mostrar, se você não tiver olhos bons para ver essa palavra como uma palavra santa, como uma palavra abençoada, se você não se lembrar de todo o sobrenatural que Deus fez na sua vida através dessa palavra, você facilmente vai ser enganado. Você facilmente vai virar um apóstata também, como eu virei. Irmãos, eu tô lendo a Bíblia pela 4ª vez, eu estudo todo dia. É todo dia que eu consigo absorver e guardar tudo que eu li? Não. Mas eu tô lendo todo dia. E lendo, primeiramente Deus, né, que livra a gente, que me livrou desse laço. Mas a leitura é muito importante. Porque através da leitura você não vai se deixar enganar. Vamos parar de ser ingênuo. Quando você vê uma pessoa, ai, venha que eu vou lhe ensinar coisas interessantes, misteriosas. Aqui a Bíblia já é o suficiente, olha. Já está ensinando a você coisas interessantes e misteriosíssimas. O desigrejado, que é apóstata da fé, ele nega. Mas quando ele estava na igreja, eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou com ele através da palavra. Hoje, ele busca até fugir dessa lembrança e desse pensamento, porque ele foi corrompido, a mente dele foi contaminada pelo sistema do anticristo, que é o desigrejado. Mas, se ele fosse um pouquinho humilde, ele ia olhar para trás e lembrar, rapaz, quando eu estava na igreja, Deus falou comigo através da palavra. Ou então eu estava estudando em casa, Deus falou comigo através da palavra. Quando eu virei desigrejada, irmãos, eu não lembrei mais. Não lembrei mais com bons olhos da profecia que aquela menina fez. Ela não chegou em mim, bateu no meu ombro, é você. Não chegou. Mas porque eu sei que é verdade, que foi mensagem de Deus? Porque no dia que eu estava indo para a igreja, eu conversei com Deus, eu fui desanimada. Eu fui triste. E no meu coração, enquanto eu me arrumava para ir para o culto, eu falava, Deus, eu não quero mais, eu não me sinto mais bem. Eu não tenho mais vontade de ir. Fala comigo. Eu acredito que ali foi o Espírito de Deus dentro de mim. Porque o Espírito de Deus, ele é nosso auxiliador em tudo. E ali foi o Espírito Santo que me ajudou a fazer aquela oração. Eu podia simplesmente não ir mais e acabou. Mas não. Eu fiz aquela oração antes de ir. E eu disse, Deus, fala comigo. Eu não compartilhei com ninguém o que eu estava sentindo. Só com Deus. Dentro do meu coração. Eu não bati os lábios, não sussurrei, não.
eu fiz a minha oração dentro do meu coração. Eu disse: Senhor, eu não quero mais, estou desanimada, não me sinto bem mais na igreja, eu acho que não é isso, que é bom, que é certo. Então, que o Senhor me dê uma resposta hoje. Senão, eu não vou mais para a igreja. E aí, meu irmão, o que aconteceu foi o seguinte: fui pro culto. Quando eu cheguei lá, a irmã estava lá no púlpito. Primeiro estava ela e a mãe dela. E primeiro ela pregou, ou a mãe dela pregou, e depois, no final, a mãe dela saiu de uma em uma pessoa, abraçando, entregando profecia. Mas Deus usou ela, que estava lá no altar, cantando. E ela começou a dar profecia. Tem uma pessoa que antes de vir, conversou com Deus, dizendo que não queria mais, que estava cansada. Tudo que eu falei em oração, ela falou. E eu saí de lá muito feliz, porque eu sabia, eu tinha certeza que ali foi pra mim, foi Deus me respondendo. E eu fiquei tão feliz, eu disse: caramba, Deus me respondeu. E era pra mim, eu tinha certeza. Não tem porquê, meu colega, eu chegar aqui e lançar uma mentira. Não tem porquê. Eu sou contra aquelas pessoas que apelam demais pra pessoa voltar pra Jesus. Porque se ela conhece a Jesus, sabe o quanto é bom estar ali com Deus, na palavra, e ela rejeita, irmão, existe mais do que uma guerra espiritual. Existe também na pessoa uma rejeição contra Deus. Eu não estou falando isso aqui para lhe pressionar, não. Estou lhe falando isso como testemunho. E quando eu recebi essa profecia, eu compartilhei com a minha amiga, que ela é desigrejada até hoje. De vez em quando eu converso com ela para tirar isso da mente dela, mas ela não deixa nem eu falar direito. Ela não aguenta que eu fale direito. E aí ela falou para mim o seguinte: Thalia, porque Deus, ele usou a menina para fazer a profecia. E quando ela terminou de falar tudo que eu falei com Deus, ela disse: se você sair, você vai pagar o preço. Foi isso que foi dito pra mim. E aí eu falei tudo certinho: oi, Deus, eu toda esperançosa, toda feliz, que eu ia provar pra ela, né, que Deus fala ainda através da igreja e tudo mais. E aí ela disse o seguinte: Thalia, Deus não ameaça ninguém, não. Eu já tinha lido a Bíblia naquela época, mas eu não li com o entendimento que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje. Deus me fez ver. Ele ameaça, sim, ameaça. Tá aqui na palavra, ele ameaça. Quem lê Bíblia aqui não precisa nem citar nenhum versículo. Eu tava lendo aqui Isaías no instante. E aí Deus falando a ira que ele ia derramar sobre algumas pessoas. Isso não é ameaça, não? Ele profetizou através do profeta Isaías. Isso não é uma ameaça, não? E aí ele diz: vou levantar meu cajado, mas se arrepender, entendeu? É dessa maneira. Deus, ele faz como um pai, como uma mãe. Ele vem, orienta, nos ensina, irmãos. Nos ensina. Nos ensina. Chega com cuidado e tem que ameaçar. Porque nós somos assim, irmãos. Nós seres humanos somos assim. Nós precisamos ser ameaçados às vezes. Mas o que é que o apóstata da fé está ensinando nesses últimos tempos? Não, Deus não ameaça ninguém. Sabe por que ele ensina isso? Ele não crê na Bíblia. Ele crê em um ser humano aí qualquer, que ninguém sabe se é gente mesmo, se é algum robô da inteligência artificial usado para doutrinar as pessoas com a visão da nova ordem mundial, do anticristo. Ninguém sabe. Aí você acredita, né? Você desigrejado, apóstata da fé, acredita num Zé Ninguém que você por acaso viu uma vez na internet e achou legal o que ele falou, mas você não acredita nas evidências da palavra de Deus. Você não acredita nas evidências que você já viveu através dessa palavra, porque todos que leem essa palavra não saem igual. Você pode não entender tudo,
Mas você não vai sair mais igual, você vai ter outra visão. Deus vai falar com você. Algo sobrenatural acontece quando nós lemos essa palavra. Deus fala acerca de várias coisas através de uma palavra pequena, de um versículozinho. Deus fala tantas coisas e as pessoas hoje dizem que não é palavra de Deus, que não serve de nada. Isso é apostasia, é a perseguição que já começou. Já está começando, já está sendo implantada e é através da internet. Essas pessoas que estão aparecendo aí ensinando, venha que eu vou te ensinar sobre a palavra de Deus. Irmão, não confie não. Eu me lembro só dos portugueses quando chegaram aqui no Brasil e enganaram os índios, né? Como diz na história. Tá acontecendo de novo, gente, com a gente agora, mas não é para roubar riquezas de patrimônios. Não, 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 não. É bem pior. Querem roubar a sua fé, a sua salvação. Querem roubar o que você tem mais de precioso, Jesus. Cuidado. Por isso que eu digo, é apostasia, como está aqui na palavra. O fim está perto. Isso é uma implantação do anticristo. Cuidado. Quem sou eu para chegar aqui e alertar, irmão? Eu me enrolei nessa lama aí da apostasia, mas foi Deus quem permitiu. Ele permitiu eu cair. Me melar toda, como uma porquinha, como um cão que volta ao seu próprio vômito. Deus, ele permitiu, mas ele foi lá e me resgatou, irmãos, porque na situação que eu estava foi só Deus mesmo. Irmão, só Deus para tirar uma pessoa dessa. Só um homem e uma mulher revestido pelo poder de Deus para ajudar uma pessoa que está caída nessa, porque uma lavagem cerebral muito grande, irmãos. Eu estava crente que eu estava agradando a Deus, sendo desigrejada, sendo apóstata. Eu tinha Jesus no meu coração. Eu tinha ciência, assim, achava, né? Que eu estava agradando a Deus. E eu continuei lendo a Bíblia. Entendeu? Eu continuei lendo a Bíblia, porque eu saí da religião porque eu achei que estava tudo errado lá. Mas aí eu continuei lendo a Bíblia, buscando oração. Não é fácil. Era 7 dias sem fazer nada e 3 lendo a Bíblia. Era assim, pouquíssimo tempo para Deus, porque até isso o desigrejado ensina, que você não precisa estar lendo a Bíblia, porque você já está salvo, você não precisa estar cantando louvores de adoração a Deus. Eu aprendi isso com um influenciador digital, que eu achava ele aquele cara muito inteligente, muito sábio. E ele trazia os livros da Bíblia. Vou falar o nome do canal, que eu não tenho medo não, é Verdade Oculta. Verdade Oculta, ensinado por Rubens Sondré e tantos outros que estão criando seus canaizinhos baseado no que aquele homem diz, que aquele homem tá, olha. Eu lembro uma vez meu irmão chegou com um DVD dele lá em casa, olha, 2007, por aí. Tem tempo que este homem está agindo, olha. Por isso que com o passar dos anos, irmãos, perceba, as igrejas estão ficando vazias. E não é só por falta de vontade das pessoas de ir, não. É porque muita gente está vendo que os irmãos, eles falham. E através disso, as pessoas estão saindo da igreja. Não, o irmão falhou, é porque a igreja não presta, generalizando. Porque isso está sendo ensinado. Está. Porque o crente, ele sabe que se ele não gostar de uma igreja, ele vai para outra. É o dever dele ir para outra, porque ele sabe que não vive sem Jesus. Mas aí o desigrejado, o apóstata da fé, o que é que ele lhe ensina? Não, você não precisa estar na igreja, você não precisa estar lendo a Bíblia, você não precisa dessa ruma de coisa, de obedecer o que está na palavra, porque essa palavra aqui foi escrita por homens. É isso que é ensinado, você não precisa estar orando o tempo inteiro. É, irmãos, é isso que é ensinado. Você não precisa estar na igreja. Tem gente até que ainda poderia continuar na igreja, mas porque ouviu que Deus, ele não salva através da igreja, que a igreja não tem nada a ver.
Muita gente está saindo porque é pesado. É uma luta espiritual para a gente ir para a igreja. Diga se não é. Você tem que deixar tudo lá, sair da sua casa, do seu conforto e ir lá para a igreja. Eu digo porque eu vivi isso. Não é fácil não, querido. A gente não faz sorrindo não. Aí muita gente diz, se não precisa, se Deus ele vai me salvar mesmo na minha casa, no meu sofá, sem fazer nada, então eu não vou para a igreja mais. Você tá entendendo, irmãos? Fora as pessoas que se decepcionaram e generalizaram. É porque já estão ensinando coisas. Estão ensinando. Se lhe roubaram lá na igreja é porque o povo é todo safado, não vai mais não. Antigamente as pessoas se chateavam com a igreja e ia para outra. Hoje, nos dias de hoje também acontece isso. Eu, depois que eu voltei para a igreja, né? Tem uns 2 anos que eu voltei para a igreja. Deixei de ser desigrejada e voltei de novo. E eu me chateei já com as 2 igrejas que eu fui. E tô em outra. Se eu fosse pela visão do desigrejado, que é que nenhuma presta, eu não estaria mais em nenhuma. Estaria em casa agora, preocupada só comigo e com o meu nariz. Mas eu sei que o reino de Deus, ele utiliza-se da igreja evangélica. Então estou lá de prontidão para ouvir a palavra, porque eu preciso ouvir a palavra. Para aquela reunião santa e abençoada, para cultuar a Deus, que é importante nós se unir para cultuar a Deus, porque eu me uno com minha família para um casamento, para uma festa de aniversário, para um churrasco, mas eu não posso me reunir com os irmãos para glorificar o nome de Deus. Por quê? Por isso que eu vou, porque o Espírito de Deus ele me deu esse entendimento. A humanidade pode se reunir para tudo, mas se for para ir para a igreja, já percebeu? Que as pessoas dizem que é perca de tempo, que é balela. Já percebeu? Irmão, isso é apostasia já sendo infiltrada. Isso está sendo doutrinado e ensinado através da internet. E nós, como povo de Deus, o nosso dever é se alertar, não nos deixar enganar, procurar ler a Bíblia diariamente, buscar ter discernimento. Nós temos que se armar contra a apostasia, porque ela é real, ela é citada aqui na palavra. E ela está acontecendo nos dias de hoje. Eu sei que, eu acho que não é algo assim novo a apostasia. Não é algo novo, acho que é algo que tem acontecido desde a fundação do mundo, é algo que tem acontecido. Mas, irmãos, é algo muito maior que está acontecendo no dia de hoje. É muito forte o que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas estão sendo enganadas, as pessoas que são servas de Deus. Irmão, eu vi um dia desse um cara que disse que era presbítero e ele xinga Deus, ele não crê mais em Deus. Porque foi distorcida a mente dele, esse Deus da religião. Não é Deus não, o Criador não, é o diabo. Irmãos, esse tipo de coisa que está sendo enganada, e a pessoa ingenuazinha começa a acreditar, começa a propagar aquilo e pecar contra Deus e levar as outras pessoas ao pecado. Eu digo, porque eu passei por isso. Chegou um tempo que eu preguei que Jesus não é Deus. Ele é Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: ele sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Jesus, ele é Deus sim. Mas ele não quis ser igual a Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai. Ele não quis ser igual, idêntico. É tanto que ele veio para cá, para a terra. Ele veio para cá, para a terra, se rebaixou como homem. Se rebaixou até para nós. E ele se rebaixa para Deus, o Criador também. Mas ele não deixa de ser Deus, porque ele é filho de Deus. Nós não somos Deus. Os desigrejados pregam que nós somos semideus, nós homens. Irmão, por favor, né? Daqui a pouco vamos levantar um altar para Santa Thalia, que ela é uma deusa. Está repreendido. Que visão é essa distorcida? É essas coisas loucas que estão sendo ensinadas, irmãos. E os desigrejados ensinam. E os crentes que não vigia caem nessa e começa a ensinar também, começa a viver, a dar ouvido a esse tipo de gente que aparece aí na internet.
Cuidado, cuidado, cuidado. E essa reflexão que eu vim trazer no dia de hoje, meu irmão. Vigie para que ninguém vos engane. Cuidado com a apostada da fé. Comece, você que está assistindo esse vídeo, comece a estudar mais sobre a apostasia. Comece a alertar as pessoas. Eu criei esse canal para alertar as pessoas. E eu espero que você comece a alertar também. Se você não quiser partilhar esse vídeo, tudo bem. Mas fale da apostasia. Procure saber o que é apostasia e esteja preparado contra ela. Porque senão, é como na palavra de Deus diz. O anticristo ele vai tentar enganar até os que são salvos. E se você não estiver vigilante, sua coroa será roubada. Amém? Fique na paz do Senhor.